Oi, gente, boa noite. Atrasamos um pouquinho que a gente estava arrumando a internet aqui. Boa noite, boa noite. Oi, 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 Cláudia. Boa noite, boa noite. Olá, boa noite. Olá, olá. Boa noite, Cláudia querida. Oi, gente. Oi, oi, oi. Muito feliz com a repercussão de vocês, dos participantes do desafio, de todos os desafios, né? Principalmente o feedback que a gente está tendo no desafio cetogênico cíclico. Parabéns. Boa noite, boa noite. Estamos aqui para a nossa conversa de domingo. Um beijo para Manaus. Estamos aqui para tirar nossas dúvidas, o que a gente já faz todo domingo. Um beijo para Roraima. Ah, obrigada, obrigada. No meio do desafio não dá para entrar mais, tá, gente? Nós já estamos na metade, literalmente. Vai começar um novo desafio cetogênico cíclico dia 2 de dezembro, que a gente vai aproveitar a noite de Natal. Um beijo para Manaus de novo, que a gente vai aproveitar a noite de Natal, almoço de Natal, noite de Ano Novo, almoço de Ano Novo, mas infelizmente desse mês agora não dá mais, tá, gente? Obrigada a vocês, gente, obrigada a vocês. Salvador, Rio Verde, Goiás, São Paulo vou estar em São Paulo semana que vem e depois vou estar em São Paulo no fim de semana do dia 15, do dia 15 e vou estar aí que eu tenho aula, vou atender, vai ser meu último fim de semana do ano em São Paulo. O ano que vem a gente vai abrir os horários em São Paulo, né, para pacientes novos, mas aí estou aí atendendo os antigos todos os meses. Então, no desafio cetogênico cíclico, quando a gente está na cetogênica ninguém tem dúvidas, né? Mas quando a gente está ciclando o carboidrato, a gente fica aí em média aí de 45% de carboidratos no dia e, e o lixo não entra o tempo todo, como vocês viram lá, né, gente? Então, para quem tá para quem já está no desafio cetogênico cíclico, vocês vão ter um desconto. Então, quem quiser, é só avisar já por e-mail. Que bom que vocês estão focados. As lives vão continuar todos os dias esse mês, tá, gente? Pois é, não, mas assim, as pessoas às vezes copiam meus textos e republicam. Eu agradeço vocês, muita gente manda. Às vezes tiram as mesmas fotos, até as fotos, às vezes foto minha, e não colocam o meu nome, enfim. Mas não tem problema, assim, não me incomodo. O importante é que tá indo informação boa para todo mundo e todo mundo está aproveitando. Então eu fico muito feliz por isso, né? E não tem jeito, gente, não tem jeito. Então, você vai ver que é interessante assim. O primeiro dia que eu fiz o lixo, que eu comi o lixo, né? Eu fiquei com aquele peso na consciência, porque a gente também fica, né, normal. Mas aí no dia seguinte eu fui malhar e aí à noite parei de comer mais cedo, né? Tipo 1h30, 2 horas antes de dormir. E aí fui dormir e realmente eu acordei mais seca na terça, assim, né? Então, na segunda, minto. E aí eu fiquei, então, o cetogênico cíclico, ele me deu uma secada boa, fiquei bem seca mesmo, né? E, assim, eu vou falar para vocês que, de vez em quando, eu me assusto, assim, com a minha saciedade e, principalmente, assim, com o meu peso já ter baixado. Foi o primeiro fim de semana que vocês ciclaram o carboidrato, mas vocês vão ver que no segundo, no terceiro... Um beijo para os Estados Unidos da América. John, imagina, um beijo para ir para o seu país, para você que está aí, né? Então, e aí vocês vão ver que no segundo fim de semana, quando vocês forem ciclar o carboidrato, vocês vão ver que vocês realmente vão estar se sentindo mais seco, mais, né? Definido, né? O percentual de gordura menor e sem aquela fissura do carboidrato, né? Funcionou muito bem para mim, eu tenho mantido, né? Eu já tinha feito, já fazia de mais ou menos de uma forma não tão ciclada assim, né? O carboidrato, não
tão regradinha, né? Mas agora eu tô fazendo bem regrada, eu tô gostando muito do resultado. E pode recomeçar assim amanhã, não tem problema nenhum. E, gostei bastante. Eu também tô amando. Ó, o texto de hoje já ficou muito legal. Tô acabando de escrever, já vou mandar para vocês. Algumas pessoas mandaram dúvidas em relação ao índice de metabolismo que eu mandei ontem para vocês, né? O índice metabólico, desculpa. Mas vocês não precisam se preocupar com valores. Aquilo eu mandei como um cálculo só para você avaliar e principalmente ver a sua evolução, tá, gente? Em relação ao desafio, qual eu recomendo? Então, vou explicar para quem ainda não ouviu falar. Mês que vem, a gente vai ter só o desafio cetogênico cíclico. A gente não vai ter os outros desafios. Porque mês que vem a gente tem noite de Natal, a gente tem almoço de Natal, a gente tem noite de Ano Novo, a gente tem almoço de Ano Novo. E eu acho que todo mundo deve ceiar com a família, com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe, com o irmão, com amigos, etc. E assim, obrigada, gente. Os nossos amigos, os nossos familiares, nem sempre comem o que a gente come. E não é justo a gente, justamente na ceia, chegar na ceia e falar, olha, eu quero só isso, eu quero só a carne, eu quero só isso, porque eu não posso comer. Porque é ceia de Natal, né? Então eu acho que a gente tem o direito, sim, de comer torta de nozes, rabanada. Eu adoro rabanada. Graças a Deus a rabanada eu só gosto quente, então eu tenho que fritar para comer. Mas eu adoro, então eu acho que a gente tem o direito de comer nessa data. E eu acho que o pior do Natal e do Ano Novo é que a gente tem mania de achar que é o mês de Natal, tem muita confraternização, então não dá pra gente realmente fazer dieta. Isso é mentira, dá sim. Segundo erro que a gente tem é emendar Natal e Ano Novo. Achar que começa tudo dia 24 e vai até dia 1º, se a gente só começa a fazer dieta depois do dia 2 de janeiro. Isso é uma cilada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um desafio cetogênico cíclico que pegue exatamente a noite de Natal e o almoço de Ano Novo, e depois a noite, e o almoço de Natal, e depois a noite de Ano Novo e o almoço de Ano Novo. Ou seja, a gente vai carregar os nossos carboidratos para os nossos músculos, para diminuir nosso percentual de gordura, justamente na noite de Natal e na noite de Ano Novo, e nos almoços, né? E eu acho que isso vai funcionar muito bem, vai tirar aquela ansiedade, aquele medo que a gente tem de comer no Natal e de comer no Ano Novo, e principalmente não vai deixar que durante o resto do mês, até chegar lá, a gente fique enfiando o pé na jaca com a justificativa que vai ser porque é noite de Natal, porque é mês de Natal, porque é noite de Ano Novo, é mês de Ano Novo. Então eu acho que a gente tem como sim terminar o ano e começar um ano novo diferente dessa vez. Eu tenho certeza absoluta que vai funcionar mais. Absoluta, eu tenho certeza que vai ser o melhor Natal e o melhor Ano Novo de muita gente aqui, como vai ser o meu também. E o valor é o mesmo, tá, gente? Para falar a verdade, eu não sei, mas é o mesmo valor, não vai aumentar nada. Um beijo, doutor Bruno César, querido, meu amigo de Brasília, endocrinologista maravilhoso, que eu adoro. Um beijo para você, sempre aqui me dando um oi. Então, eu acho que é uma estratégia, sim, que funciona assim. Lembrando que a gente em nenhum momento tenta substituir uma consulta médica ou com uma consulta com um nutricionista. O que a gente tenta é realmente incentivar as pessoas que ainda não saíram, né, da inércia, e aquelas pessoas que por algum motivo ainda não têm condições ou psicológicas ou econômicas de procurar um profissional e já querem começar alguma mudança, né? Então o objetivo principal é esse, eu tenho atingido e eu vou continuar assim. Então algumas pessoas, a gente recebeu algumas críticas, porque a gente recebe, né, normal, né? Críticas são muito bem-vindas, de preferência construtivas, nem sempre são assim, mas algumas pessoas mandaram algumas críticas, já que perguntaram do preço aí, dizendo que com certeza é algum desafio muito fuleiro, porque o preço não está acompanhando o preço dos outros e porque é um preço mais barato. Então, eu vou falar para vocês o que eu já cansei de falar. Se meu objetivo fosse realmente ganhar dinheiro, eu aumentaria meu horário de consultório, porque eu só tenho vaga para o ano que vem, para fevereiro, março do ano que vem, e eu podia adiantar minha agenda, atender mais 2 pacientes por dia, eu ia ganhar mais, né? Fato, ia ter menos trabalho, mas o objetivo não é esse. O objetivo é justamente ajudar muita gente, e eu tenho conseguido isso, porque os feedbacks que eu recebi de todos os desafios foram excelentes, e eu tenho certeza que está funcionando, porque quando as pessoas começam a se incomodar e a criticar, é porque
tá funcionando para o outro, e aí elas realmente ficam insatisfeitas, ficam doídas, e etc, etc, etc. São pessoas que querem agredir e só precisam de um pretexto. Então é o pretexto ideal. Só que para mim é indiferente, eu não estou nem aí. A gente não vai mudar nada, vai continuar tudo do mesmo jeito que está e vai continuar funcionando, e muita gente vai continuar melhorando. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão sair da inércia, vão procurar um nutricionista, vão procurar um médico, vão cuidar da saúde, porque vão começar a se olhar de uma maneira diferente. Eu acho que quando a gente faz um desafio, sempre que eu posso, eu escrevo algumas palavras para incentivar vocês, porque o que a gente precisa, principalmente, é começar a se olhar de uma maneira diferente. Eu só consigo mudar alguma coisa na minha vida se eu entender, se eu me olhar no espelho e eu entender que eu preciso mudar aquilo, se eu chegar no espelho e falar... eu quero me encontrar novamente, né? O que a gente colocou da noite de recomeço da semana que vem. Sim, anotem, gente, dia 22, 23 e 24 de novembro, às 20 horas, vai ter a noite do recomeço, super lives pra gente, 3 dias de super lives, com o lançamento do desafio cetogênico cíclico de festas. E nessas noites a gente vai falar muita coisa, muito assunto, e eu coloquei noite do recomeço, porque eu sempre coloco essa palavra nos meus textos, porque a gente tem o direito sim de recomeçar, quantas vezes a gente achar que precisa recomeçar. Então, se você saiu de uma doença, se você saiu de um relacionamento, se você está passando por um luto, se você está passando por um problema no trabalho, se você está passando por um problema de depressão, ansiedade, qualquer que seja esse problema, o que a gente espera, falando com vocês, conversando com vocês, fazendo as lives diárias como a gente tem feito, o que a gente espera realmente é que isso tudo seja amenizado de alguma forma, né? Então, que você não deixe de cuidar da sua saúde, que você não deixe de cuidar de você, porque, gente, tudo passa, né? A gente que já passou muitas perdas e muitos problemas realmente sérios na vida, a gente sabe que tudo realmente passa. E quando passar, você tem que estar bem, você tem que estar com saúde, e o ideal é se você ainda estiver já num ritmo de melhora de vida, de se cuidar, porque tudo na vida pode servir como um impulso para você mudar a sua vida e recomeçar. Então, quando a gente escolheu o nome de Noite do Recomeço, eu escolhi justamente por isso, porque a gente tem sim direito de recomeçar, né? Eu já falei para vocês várias vezes a minha história, né? Então, eu posso falar para vocês que eu recomecei toda a minha vida há 6 anos, mais ou menos. E para muita gente começar tudo, jogar tudo, arriscar tudo aos 40 anos é muito arriscado, não vale a pena, não vai dar tempo, ai que maluquice. E hoje eu estou aqui, né, conversando com vocês, falando para vocês, contando para vocês que valeu muito a pena, sim, que eu passei alguns momentos bem difíceis, sim, mas dificuldades a gente sempre vai ter na vida e a gente precisa aprender a atravessar, mas que valeu muito a pena. Hoje eu estou aqui estudando tudo que eu amo, vivendo disso, praticando meu trabalho com muito amor, com muita gratidão, e um dos motivos da gente estar sempre vindo aqui conversando com vocês e passando tudo isso para vocês é justamente gratidão, né? A gente tem que ter gratidão porque... a gente passa por tanta coisa e realmente a gente ultrapassa isso, né? Então a gente tem que agradecer sempre. Eu sempre brinco com as minhas pacientes e às vezes elas estão passando algum problema e algum ente querido está doente, e eu sempre falo para elas que a gente tem que pensar assim, poderia ser pior, porque sempre poderia ser pior. Mas poderia ser melhor, sim. Não, poderia e vai ser melhor, mas no momento poderia ser pior. É uma maneira que eu sempre tive de encarar os meus problemas e de buscar força para atravessar aquela fase. Então, eu acho que você sim tem direito a isso. E você tem direito a se cuidar, você tem direito a querer ficar mais bonita, você tem direito a mudar o cabelo, você tem direito a fazer o que você quiser, você tem direito a malhar, você tem direito a contratar um personal para você, você tem direito a consultar com o médico que você quer, porque a sua vida é só uma e é só sua, é você que tem que cuidar. Então, o recado que eu queria dar para vocês hoje, que vocês não esquecerem, é principalmente esse. Se você não se amar, se você não cuidar de você, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso, pode ter certeza. E vamos às dúvidas agora, porque hoje eu já filosofei muito. Obrigada, gente, obrigada.
É, então, para as mulheres na menopausa, sim, perimenopausa, tá, gente? A gente tem que realmente estar bem fisicamente nessa fase de menopausa. A gente tem que estar comendo coisas saudáveis, né? É, então, a minha vida toda, eu sou obesa e a cada fracasso, a minha vida toda eu fui obesa, eu já falei pra vocês. Eu peso 60 quilos hoje, mas eu já pesei 96 quilos e sem estar grávida, né? Então eu posso falar pra vocês que eu fui obesa sim, eu lutei contra a obesidade sim, eu desanimei várias vezes. Só que chegou uma hora que eu tive essa conversa no espelho, que eu tô falando pra vocês que isso aqui é necessária, de parar de querer me vitimizar e de achar que tudo é culpa do destino, é culpa das minhas perdas, é culpa. Não, a culpa não é só minha, eu sempre falei isso para vocês, então vocês têm que se absolver da culpa, porque geralmente você tem uma história familiar de obesidade, você tem uma história de muitas mulheres na história de tratamento hormonal para engravidar, muitas mulheres a própria gravidez, muitas mulheres depressão. E isso são fatores que se somam e podem realmente causar uma obesidade severa. Mas quem come somos nós. E eu tive essa conversa de frente para o espelho e falei, independente da genética que eu herdei, independente dos 3 filhos que eu tive, independente do quanto eu engordei, independente do quanto eu era infeliz, nada justifica eu ficar comendo para destruir a minha saúde e deformar meu corpo. Nada justifica isso. E eu parei de sentir pena de mim mesmo, arregacei as mangas e falei, agora vai. E foi, né? Eu acho muito interessante, porque quando as minhas pacientes elas saem do meu consultório, muitas vêm com essa história, doutora, eu posso falar para vocês que a frase que eu mais escuto no meu consultório, sem sombra de dúvidas, é essa aqui. Doutora, você é minha última esperança. É a frase que eu mais escuto no meu consultório. E é muito interessante porque no começo, não só as mulheres, mas os homens também falam isso. Eu vou a Nova York, esse mês eu vou a Nova York, um beijo para Nova York. Eu nunca fui, eu vou a primeira vez. Eu vou dia 27, eu vou passar uma semana. Tô ansiosa, vai ser a primeira vez que eu vou aí. E aí, o que eu estava falando mesmo? Agora me distraí. Sim, aí o paciente fala isso, homens também falam isso, que eu sou a última esperança. E quando acaba a consulta, a frase que eu mais escuto, que eu mais escutei até hoje, foi, agora eu sei que vai dar certo, doutora. Então, assim, foi você que fez? Não fui eu que fiz. O que acontece é que muitas das vezes essa conversa que ele precisa ter com ele mesmo acontece dentro do meu consultório. E às vezes eu tenho que ir lá dar uma empurradinha para ele, sim, ter essa conversa, mas não sou eu. Então, por isso que eu estou falando para vocês, é por isso que a gente tem tanto e-mail, tanto feedback de tanta gente que chega e falou, já emagreci 20, já emagreci 30, já emagreci 35, sem nunca ter consultado. Então, são pessoas que ouviram o que eu falei, que de alguma forma eu toquei em algum lugar e a pessoa entendeu que era a hora dela ter essa conversa e melhorar a qualidade de vida dela e mudar a vida dela de uma vez por todas, enfim, e funciona. Então, sim, eu espero que hoje é domingo, eu espero que você realmente possa olhar no espelho hoje e falar, amanhã tudo vai ser diferente, amanhã tudo vai mudar. Oi, Cris, querida, Cris tá linda, cada dia mais linda, que eu vejo na academia. E eu vejo cada dia, assim, vocês vão ver que é um dia de cada vez. Pra gente que sempre lutou com sobrepeso, comer realmente a gente tem uma relação de afetividade com a comida, né? Please, me chama Paula. Oi, Paula, tudo bem? Então, aí a gente tem essa relação de afetividade com a comida e a gente ficar comendo comidas muito restritas piora muito essa ansiedade, porque a gente pensa em comida o tempo todo, né? Mas, quando a gente começa a comer certinho, que a gente pode comer, a gente desapega da comida e realmente as coisas mudam e a chave vira, né? Não é só a chave metabólica que vira, a chave do cérebro também vira, né? A Cris ficou linda, tá de parabéns, Cris. Sim, vou te chamar, eu vou chegar dia 27. Vou ficar uma semana só, 6 dias, né? Mas vai dar para descansar um pouquinho, para passear, para conhecer aí.
Então, nutricionista, eu já postei, tem um post meu que eu indiquei alguns nutricionistas, algumas nutricionistas e alguns nutricionistas que fizeram até meu curso aqui no Rio. São nutricionistas queridos. Eu vou repostar no Stories os contatos deles e vou dar a vocês. Mas tem muito nutricionista bom, tem muito profissional excelente, capaz de ajudar vocês em todos os cantos do Brasil. Obrigada, gente, obrigada. Então, exatamente, quando a gente cicla os carbos, a força aumenta no treino, sim, não tem jeito, né, gente? Então, eu sempre brinco assim, é como se você estivesse ali treinando com um carro muito bom no dia a dia, e aí quando você joga o carbo, é como se você jogasse um motor, um propulsor no carro, e aí ele decola mesmo, né? A musculação, gente, é excelente, mas você não precisa ir para academia. Eu adoro Psyllium, tá, gente? Psyllium é excelente e é maravilhoso, ajuda o intestino, né? Então, o desafio, a gente tem vários desafios, só que no mês de dezembro a gente só vai fazer o desafio cetogênico cíclico, porque no desafio cetogênico cíclico a gente realmente fica comendo em cetose, né? E a gente tem o dia do carboidrato. Que bom que seu personal gostou. E o resultado ele vai gostar mais ainda. E aí, no dia do carboidrato, a gente orienta direitinho como vai comer, sendo que nas duas últimas semanas de carregamento do carboidrato, dessa vez, a gente vai ter propositadamente a ciclagem de carboidrato na noite de Natal e no almoço de Natal, e na noite de Ano Novo e no almoço de Ano Novo, para a gente poder realmente largar esse fantasma de Natal e Ano Novo é época de engordar e de começar o ano mais cheinha, mais gordinha, e desse ano não vai ser assim, esse ano vai ser tudo diferente, a gente vai começar o ano de 2020 mais seca, com percentual mais baixo, mais alegre, mais calma, raciocinando melhor, dormindo melhor, sem enxaqueca, sem dor articular, sem TPM, e vai ser muito melhor, né, gente? Olha, HCG, a dieta do HCG, eu já expliquei para vocês que não funciona, né, gente? Respeito muito quem faz, mas não funciona. Definitivamente você emagrece por conta da restrição calórica, né? Lembrando que essa restrição calórica, ela coloca o seu corpo no modo econômico, quando você compra uma geladeira e você pede uma geladeira que seja econômica, você economiza a energia, né, dessa geladeira. Quando você faz uma dieta restrita de 500 calorias, você coloca o seu corpo no modo de economia de energia também. E aí ele vai ficar ali queimando energia, porque está entrando 500 calorias. Opa, não vou queimar muita gordura não. Está entrando 500 calorias só? Não posso. E aí para e fica queimando pouquinho. Quando você termina o HCG e volta a comer 1.500 calorias, não precisa nem comer muito não, você engorda, porque o seu corpo continua realmente no modo econômico. Então eu não aconselho ninguém a fazer, eu sou muito franca aqui, eu sou muito honesta, todo mundo que me segue sabe que eu não faço propaganda de nada e de ninguém, mas as coisas que não funcionam e vocês me perguntam, realmente eu não vou mentir, não funciona. Mó balela, mó enganação. Eu quero que alguém mostre um trabalho científico que fale em humanos lá, olha, seres humanos foram testados, tomaram HCG, emagreceram. Não existe. É mentira, é balela, não funciona para emagrecimento. HCG só funciona para recuperação de eixo em terapia pós-ciclo hormonal. Somente nessa indicação, gente. Então não caiam nessa história. Façam sua dietinha sem gastar fortunas com injeçãozinha de HCG que não serve para nada. Pronto, falei. Termogênico, eu gosto muito. Eu manipulo um termogênico para as minhas pacientes com alguns fitoterápicos, né? Só que a gente usar o termogênico o termo, né? Usar a palavra termogênico é uma coisa muito complicada, né? Porque aí a gente está falando de estímulo de MCR3 e MCR4 e a gente não tem esses estímulos diretamente, né? Então, a gente tem algumas substâncias, sim, que de alguma forma melhoram a nossa taxa metabólica, mas a gente não pode dizer termogênicos propriamente dito, mas algumas substâncias têm essa capacidade, sim, a cafeína, a pimenta, a casca da laranja, principalmente a toranja, né? O chá verde, né? São substâncias que realmente têm essa capacidade, né? E essa melhora, né? Então,
Algumas pessoas perguntam em relação à tireoide e o carbo. O que acontece é que, às vezes, quando o paciente dá uma diminuidinha na tireotropina, que é o TSH, pode ser que algumas pessoas haja uma queda dessa sim. O que eu falo com a minha paciente, quando isso acontece, o TSH aumenta, a única coisa que ela precisa dar uma melhorada, às vezes, é por um tempo ali colocar uma laranja, chupar uma laranja por dia, e vai ser excelente, já vai aumentar de novo a síntese e a gente vai ter um nível de TSH normalizado. Pode deixar, vou te avisar, Paulo. Então, a Coca Zero não faz sair da cetose, mas a gente tem que evitar os adoçantes, tá, gente? Então, todo mundo que toma remédio para ansiedade tem que tomar cuidado com os termogênicos que usa, né? Então, não é que você não possa usar, mas você tem que tomar cuidado com quais você está usando, porque se o seu termogênico realmente tiver algum estimulador muito grande de dopamina, você pode realmente precipitar uma crise de ansiedade, né? Então, a gente tem que dar realmente uma atenção a isso, né? Então, nossa, 55,700, chega de baixar o peso, hein, Rita? Já tá muito magrinha. Também acho que não precisa baixar mais não, mas você agora não vai baixar não, você vai ver. O Saxenda é um agonista de GLP-1, que me perguntaram aí. Então, ele aumenta o nível de GLP-1, né, que é secretado pelo pâncreas, principalmente quando a gente acaba de comer. Então, dá uma saciedade, né? Então, o Saxenda é um dos medicamentos que faz essa função também, né? Por isso ele é um agonista, né? Que bom, Camila, fico muito feliz. Não tá mais fraca não, nem vai ficar, você vai ver. E com isso você diminui realmente a sua ingesta alimentar, né? A ioimbina, ela é um beta-2 adrenérgico, né? Então, em algumas pessoas, a ioimbina pode realmente dar uma taquicardiazinha, assim, né? Ela aumenta a noradrenalina e aí pode precipitar ansiedade em quem tem predisposição a ter ansiedade, né, gente? O Saxenda, ele é todos os dias, né? Eu não uso Saxenda, não costumo prescrever o Saxenda, porque eu acho muito sofrido ficar tomando injeção todo dia. E eu acho também que ele enjoa muito pelo feedback que eu tive dos pacientes. Trulicity já é melhor e o Ozempic também, porque são semanais, né? Então também são agonistas de GLP-1, mas você não precisa se furar todo dia. O Ozempic eu sei que não enjoa tanto, né? Funciona bem, mas vocês só podem tomar esses medicamentos com o aval do médico, tá, gente? Porque tem que avaliar o nível de insulina, de hemoglobina glicada, etc, né? Então, gente, creatina a gente só deve usar com orientação também. A gente não pode... chegaram alguns e-mails perguntando sobre creatina, como que eu tomo creatina. A gente não prescreve nenhum medicamento, nenhum suplemento no desafio, porque a gente só pode prescrever essas coisas com exames médicos, né? Então, vocês não devem tomar nada, nenhum medicamento, nenhum suplemento, nada sem fazer exames e sem ter a avaliação de um profissional de saúde, tá, gente? O SARM é um modulador do receptor androgênico, né? Então, teoricamente, ele vai fazer as vezes da testosterona sem ter as outras ações, né? Então, a ação é músculo e ossos, né? Não teria os efeitos colaterais da testosterona. Mas a gente tem poucos estudos... que bom, Paulo, fico muito feliz. A gente tem poucos estudos de SARMs ainda, né, gente? Então, poucos SARMs foram estudados mesmo. A gente tem pouco trabalho científico com SARMs. Dos SARMs disponíveis hoje, os que a gente sabidamente tem trabalho mesmo são o Ostarine e o Ligandrol. Os outros a gente ainda não tem trabalho certificado para poder estar usando, então vocês têm que tomar cuidado e principalmente vocês não devem tomar nem comprar esses produtos na internet, porque eles não vêm puros, tá, gente? Eles vêm misturados com testosterona, sibutramina, oxandrolona, estanozolol e pode causar muito efeito colateral. Então vocês só devem tomar também com prescrição do médico ou do nutricionista e... não me sugeriu não usar... não entendi, desculpa. E a gente tem que tomar cuidado, né? A carnitina, eu gosto muito da carnitina também, ela tem N funções. A gente teria que gastar um dia para falar de... uma live só para falar de carnitina, mas a carnitina é, sem sombra de dúvida, uma das minhas queridas, das minhas preferidas, né? Nos primeiros dias, se você sente muita dor,
nos primeiros dias você tiver... Ligandrol só vai precisar de TPC se você usar altas doses. As doses do trabalho são muito baixas. As pessoas que usam doses muito altas, e aí acaba inibindo o eixo, né? Mas as doses de trabalho científico são baixas. E se você sente muita dor de cabeça induzindo acetose, é porque provavelmente você está se hidratando pouco, provavelmente você está economizando no sal, talvez você tenha que repor seu magnésio, então aí vale realmente uma avaliação. A carnitina você só deve tomar com prescrição e orientação também, não pode tomar por conta própria, não pode, tá, gente? A anfepramona, ela é um noradrenérgico, né? Ela age no mesmo centro lá da dopamina também, e realmente ela pode causar dependência, né? Mas é um inibidor da fome, sim. Eu acho que você tomar a carnitina injetável só se você tiver algum problema de absorção ou se você estiver conseguindo ela muito barato, porque fora isso eu acho que você pode tomar carnitina oral sem problema nenhum e com maior tranquilidade, sem problema nenhum. Eu uso oral tranquilamente. Então a gente tem L-carnitina, a gente tem acetilcarnitina, a gente tem N-acetilcarnitina. Por isso que é importante você procurar um bom profissional para ele poder saber qual o tipo de carnitina e qual a dose que você realmente pode e precisa usar, né? Se você precisa, né? Eu acho que o que dá menos efeito colateral em termos de agonista de GLP-1, na minha opinião, tá, gente? Eu não tô dizendo porque eu não dito leis, não dito ordem. Eu tô falando, na minha opinião, o agonista que dá menos efeito colateral é o Ozempic, né? Que é o mais novo, né? Mas essa é a minha opinião, tá, gente? Então, vocês têm que seguir o que o médico de vocês está prescrevendo, porque provavelmente ele tem uma outra opinião, enfim, não é que eu não tô me intrometendo, eu só tô falando assim, eu odeio enjoar, né? Então, a prasterona é o nosso DEA, né? O DEA você só deve usar se você tiver indicação, né? E aí, se você tiver indicação, você tem que usar com a prescrição médica, a dose que for, né? A arginina eu amo também, de paixão, né? A arginina é maravilhosa, né? Então, ela realmente ajuda a preservar o óxido nítrico, ela é precursora de GH, a arginina tem N funções, todas elas maravilhosas, né? Geralmente na menopausa a vontade de comer doce, ela aumenta muito porque os hormônios caem, a serotonina cai, junto com os estrogênios, né? Não sei o que houve, gente. Eu sei que apagou tudo sozinho aqui, não acabou bateria nem nada, mas apagou tudo sozinho. Eu não sei o que foi, mas eu também tomei um susto. De repente o telefone ficou preto. E eu achei até que tinha acabado a bateria, mas tá cheia. Não foi a bateria, não. Foi alguma coisa aqui do Instagram ou do celular, não sei o que aconteceu. De vez em quando essas coisas acontecem, né, gente? Como diz o meu filho, bugou. Meu filho fala, ih, mãe, bugou. Então agora bugou, mas eu já voltei. Então, o que eu estava falando a respeito da arginina é isso. Eu gosto muito da arginina, né? Eu prescrevo bastante a arginina. A arginina eu realmente só evito colocar a arginina em forma líquida ou em forma de pozinho, porque ela tem um sabor bem desagradável, né? Então eu não sei, gente, por que apagou, mas apagou sozinho. Eu acho que a arginina tem que ser em cápsula, né? Então não tem jeito, a arginina tem um sabor péssimo quando você põe ela líquida ou você põe em sachê, de qualquer jeito. Eu fiz agora para mim um chocolatezinho que até dá para comer, um chocolatezinho amargo, mas não é chocolate gostosinho não, tá, gente? Ficou bem amarguinho e eu tenho certeza que foi a arginina. Mas eu como porque é pré-treino, né? Então aí, pois tá bugando. O colesterol, gente, se você diminuir a gordura da carne, se você diminuir os queijos, você vai baixar. Mas eu já expliquei para vocês que o problema do colesterol não é o valor, o problema do colesterol é a oxidação, né? Então, 108 de triglicerídeo tá bom. 108 de triglicerídeo não tá ruim não, não precisa baixar não. 108 de triglicerídeo tá bom, pode fazer uma dieta low carb, mas não precisa tomar nada.
Olha, gente, vocês têm que tomar muito cuidado com esses remédios aí que tem a promessa de baixar, de tirar a fome, porque esses remédios agem nos neurotransmissores, né? Então você acaba ativando mecanismos de ansiedade, de depressão, de angústia, de bipolaridade, de borderline, né? Que é como se fosse uma bipolaridade, um transtorno do humor. Então vocês têm que tomar muito cuidado com esses medicamentos, não saiam tomando sem prescrição médica e principalmente quando vocês forem consultar, explica para o médico de vocês a história de vocês de ansiedade, de depressão, de pânico, de angústia. Isso aí você tem que conversar com o seu médico, tem que passar para ele, porque é muito importante seu médico saber disso. Todas as vezes que você precisar, que você estiver se sentindo deprimido, angustiado, você não tem que ficar tomando fitoterápico, gente. Você tem que tomar medicação controlada, porque você precisa sair da crise. Para você sair da crise, você precisa de algo que haja rápido. Eu posso falar para vocês, porque eu já tive transtorno de ansiedade, eu já tive transtorno do pânico, e dá um desespero muito grande, e a gente precisa sair daquilo ali, é um buraco muito grande, e muito ruim de sair, parece que a gente não vai sair nunca, mas a gente sai sim. Só que a gente precisa de ajuda médica para isso. Você precisa de um psiquiatra bom, você precisa de um médico que realmente entenda de nutrologia e de neurotransmissores para poder te ajudar. E medicamento de fitoterapia vai funcionar sim, porque funciona, mas ele só começa a funcionar depois de 2, 3 semanas. Então a gente pode entrar com fitoterápico sim, mas quando o paciente vem deprimido, angustiado, o paciente tem que ser tratado e tem que ser tratado seriamente. Vanessa, você tem que procurar um bom médico e você precisa se tratar. Você precisa acreditar que você vai melhorar e que você vai ficar bem, porque se você se entregar é muito pior. Você não pode desistir. O Orlistat é muito ruim, o Orlistat só vai piorar porque suas vitaminas A, D, E e K vão sair junto com a gordura do que você come. Então, esquece isso de Orlistat, entra numa dieta cetogênica ou numa dieta low carb, começa a fazer uma atividade física, acredita que você vai melhorar. Não fica pensando que você precisa arrumar o melhor médico do mundo, não, porque às vezes você vai num médico que você nem levava tanta fé, um médico que nem tem fama, um médico que... E ele vai te ouvir, vai te atender e vai prescrever o que é melhor para você. E você vai sair disso daí. Então, mas você tem que se abrir, você tem que pedir socorro, você tem que querer melhorar, né? Eu posso falar para você que eu já tive aí, eu sei muito bem como funciona. Eu tenho vários pacientes que chegaram para mim assim e realmente eles melhoraram muito, mas eu tive que entrar com a medicação. A gente precisa entrar com a medicação. Então, precisa das duas coisas. Precisa você querer e precisa você medicar sim. Para você sair daí, porque dá para você sair. A questão é querer, a questão é entender que vale a pena sim você recomeçar outra vez, a gente tentar outra vez. Você tem que procurar uma ajuda. Se a primeira ajuda que você procurar não for suficiente, você procura uma segunda ajuda, e até você achar alguém que te escute, que te ouça. 108 quilos, gente, eu pesei 96, eu tenho 1,62 m, eu sou pequena. Entendeu? Com 400 de triglicerídeo, mesmo sem te olhar, eu posso te garantir que você está comendo muito carboidrato. Para você sair dessa depressão, você precisa diminuir esse carboidrato. Então, o primeiro passo é diminuir esse carboidrato, começar a fazer uma atividade física, uma musculação, melhorar a qualidade de vida, acreditar que você vai melhorar, para você ficar bem. Procurar uma ajuda profissional para você tomar um medicamento. Depois não vai ficar dependente do medicamento. Depois o médico vai tirar, mas para tratar, para você sair dessa angústia, você precisa tomar algum medicamento. Então, assim, e o que eu falo para você é assim, às vezes eu falo para vocês que a fluoxetina é um medicamento mais antigo e tal, mas a fluoxetina é um bom medicamento. Às vezes você usou, mas no momento que você usou, você não estava pronta para melhorar, ou você não deu tempo dessa fluoxetina agir, e às vezes a gente precisa aí de 1, 2 semanas para essa fluoxetina melhorar.
Você precisa aumentar seu nível de GABA, então você tem que chegar no médico e falar que você precisa de um medicamento que aumenta o GABA, que te dê mais bem-estar. Você precisa tratar seu intestino. Você precisa procurar um profissional e pedir ajuda. Você não deve ficar sofrendo, se lamentando e acreditando que nada vai dar certo, porque vai dar certo. Só não vai dar certo se você desistir. Se você está falando comigo aqui agora, se você está dizendo isso, eu acredito que você não quer desistir. E você quer sim recomeçar. Então, levanta daí amanhã cedo e toma uma atitude, né? Então, o estalopram, como ela falou ali também, é bom. Topiramato também pode, não tem problema, mas se eu fosse você, eu começava com metade desse topiramato, sem querer me meter, porque senão você pode ficar meio tontinha assim. Então começa com metade de 50 e depois você aumenta. Eu atendo em São Paulo sim, gente, mas a minha agenda em São Paulo ela é muito complicada, porque mas eu tenho uma médica que eu posso te indicar em São Paulo, depois você chama que eu vou falar com ela. E aí eu converso com ela um pouquinho, dou uma orientadinha nela, ela é muito boa, tenho certeza que ela vai te atender da melhor forma e vai te ajudar. Então, se você falar com ela essa semana mesmo, ela te atende. Depois você me chama no direct que eu vou te indicar o nome dela. Ela é muito boa. Ciprofibrato é ótimo também, junto com uma dieta low carb, né, gente? O GABA não adianta manipular, né, gente? Não adianta manipular nenhum neurotransmissor, porque os neurotransmissores, propriamente ditos, eles não atravessam a barreira do cérebro. Então, você tem que realmente aumentar a sua produção do neurotransmissor. Não adianta você tomar, porque ele não vai atravessar a barreira, né, o GABA. Então, você pode tomar o chá verde, a teanina. Obrigada, gente, obrigada. Vai dar tudo certo, daqui a pouco a Vanessa vai estar ótima, eu tenho certeza. Oxandrolona com a dieta low carb, se você tiver acompanhada do médico direitinho, pode sim. Obrigada, gente, obrigada. Então, gente, a linguiça, ela não entra como rotina alimentar, mas vez ou outra ela não vai fazer mal não, né, gente? O Saxenda não tem nada de ação a nível do sistema nervoso central, tá, gente? Não é um neurotransmissor de jeito nenhum. Em Brasília tem doutor Amir Saado, que eu adoro, atende aí. O que eu estava falando antes? Eu me perco às vezes. Então, o Saxenda, ele age no pâncreas, né? Ele é um agonista de GLP-1, ele aumenta a liberação de GLP-1. Obrigada, gente. Eu vou fazer outro sorteio, sim, pode deixar. E a bupropiona aumenta o nível de dopamina, que é um neurotransmissor, né, gente? E aí, para quem tem deficiência de dopamina, realmente vai ajudar bastante. No Rio, eu atendo lá no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. Aqui na Barra da Tijuca, né, no Shopping Downtown. E se médico Porto Alegre, eu vou ver, gente. Indicar médico é muito difícil, né? Muito complicado, né? Então, gente, a outra live, como ela bugou de repente, eu vou ver se ela salvou, né? Eu não sei se salvou. Mas o Arthur tá gravando, vai estar no YouTube, tá, gente? Porque tá indo direto pro YouTube lá e daí vocês podem olhar. Gente, eu vou ter que parar porque meu filho tá fazendo trabalho da escola aqui hoje, acredite se quiser, por isso que teve esses barulhos aí de vez em quando. Mas amanhã vai ter nossa live de novo. Amanhã eu falo pra vocês amanhã se vai ser 19 ou 20. Vai depender da hora que eu vou terminar, mas deve ser umas 19, 19h30. Eu aviso vocês, a gente conversa mais. Muito obrigada pela participação e pelo carinho de todos vocês. E obrigada. Boa noite, boa semana.